O nabo gigante. Há muito, muito tempo atrás havia um velhinho e uma velhinha que viviam numa casa velha e torta, mas que tinha um grande jardim. O velhinho e a velhinha tinham 6 canários amarelos, 5 gansos brancos, 4 galinhas sarapintadas, 3 gatos pretos, 2 porcos barrigudos e uma grande vaca castanha. Numa bela manhã de primavera, a velhinha disse: está na hora de semearmos os legumes. E então a velhinha e o velhinho foram para o jardim. Semearam ervilhas, cenouras, batatas, feijões e, por último, nabos. Mas, nesta noite, choveu muito na velha casa torta. Ping, 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 ping. A chuva ia ajudar as sementes a crescer e a produzir também legumes suculentos. A primavera passou e o sol de verão fez com que os legumes ficassem muito madurinhos. E então o velhinho e a velhinha colheram os legumes. Colheram as cenouras, as ervilhas, as batatas, os feijões, os nabos. Mas, no fim, sobrava um grande nabo. Parecia ser enorme, de facto era gigante. E então, numa bela tarde, o velhinho disse: está na hora de colhermos aquele nabo gigante. E então lá foi ele à procura lá foi ele para o jardim. O velhinho puxou, içou, sacudiu e puxou com mais força, mas o nabo não se mexia. E então o velhinho decidiu chamar a velhinha para o ajudar. E então o velhinho e a velhinha puxaram, e içaram, e sacudiram, e voltaram a puxar com muita força, mas o nabo não se mexia. E foi então que a velhinha foi buscar a grande vaca castanha para os ajudar. E então o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha puxaram, e içaram, e voltaram a puxar, mas não conseguiam fazer com que o nabo se mexesse. E então a vaca decidiu chamar os 2 porcos barrigudos. E então o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha e os 2 porcos barrigudos puxaram, e içaram, e voltaram a puxar, mas o nabo não se mexia. E então os porcos barrigudos decidiram chamar os 3 gatos pretos para ajudar. E então a velhinha, o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos e os 3 gatos pretos puxaram e içaram e voltaram a puxar, mas o nabo não se mexia. E então os gatos decidiram chamar as galinhas sarapintadas para ajudar. E então o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos e as 4 galinhas sarapintadas puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. E então as galinhas decidiram chamar os gansos também para ajudar. E então o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os gatos, as galinhas e os gansos puxaram e içaram e puxaram com mais força, mas o nabo não se mexia. E foi então que os gansos tiveram a ideia de chamar os 6 canários amarelos para ajudar. E então puxaram e içaram e voltaram a puxar e a sacudir e nada. Foi então o velhinho começou a coçar a cabeça. Os animais estavam todos já muito cansados. E foi então que a velhinha teve uma ideia. Pensou em ir chamar um ratinho para ajudar.
E então o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas, os 5 gansos, os 6 canários e o rato puxaram e içaram e puxaram com mais força e... pop! O nabo foi a voar. E todos caíram no chão, a sorrir. E foi então que a velhinha fez um grande, grande caldo de nabo. E o velhinho também ajudou. E todos os animais comeram o caldo. Mas sabem quem é que comeu mais? Foi o rato. O pequeno rato foi o que comeu mais. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Beijinhos!